Oi, hoje a gente vai conversar sobre todos os livros que eu li no mês de novembro e o que eu pretendo ler no mês de dezembro, então, para encerrar aí o nosso ano de 2024. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir que quem ainda não é inscrito se inscreva no canal, deixe um like nesse vídeo. Se tiver a opção aqui embaixo de hypar, também hype esse vídeo. Deixe um comentário, me contem o que vocês leram no mês de novembro, ou qual foi a melhor leitura do mês de novembro para vocês, me contem o que vocês querem ler no mês de dezembro, sempre fico muito feliz em saber. Agora nós temos um clube do livro aqui do canal. O primeiro link aqui na descrição é o link do Catarse, onde você pode apoiar o meu projeto e, além de participar do Clube do Livro, ainda receber outros benefícios. Também tem um vídeo aqui no canal, é o penúltimo vídeo, é um vídeo específico sobre o clube, explicando tudo. Já tem cronograma, nesse momento a gente está em votação para decidir as leituras de janeiro, fevereiro e março de 2025. Então vão lá participar, tá tudo explicadinho no vídeo e eu vou ficar muito feliz com a participação de todos vocês. Bom, em novembro, eu sinceramente achei que eu ia ler muito, porque eu comecei o mês assim bem acelerada, lendo várias coisas, mas as 2 últimas semanas foram bem lentas e eu acabei não finalizando nenhum livro nas últimas 2 semanas de novembro. Então tudo que eu li foi no início do mês, assim, na primeira quinzena. E bom, eu vou começar mostrando os 4 livros físicos que eu li. Eu comecei o mês lendo Dentro do Nosso Silêncio, da Karine Ast. Esse livro foi vencedor do Prêmio Jabuti na categoria Romance de Entretenimento. Eu não me lembro agora de que ano, eu acho que foi do ano passado, 2023. E ele recentemente recebeu essa nova edição pela editora Paralela, que é um selo da Companhia das Letras. E, enfim, antes ele tinha uma outra capa, eu vou deixar aqui pra vocês verem. E ele já tava na minha wishlist. E aí, enfim, vi que ele foi relançado e eu acabei pegando ele pra ler. Eu li super rápido, assim, acho que em questão de 2 dias, porque a história realmente me manteve bem entretida e eu queria saber como que ia acabar tudo isso. Então, no geral, eu gostei do livro, mas assim, a personagem principal é muito chata, gente, ela é insuportável, o que não é um problema, porque eu também, eu gosto de sentir alguma coisa pelos personagens, né, mesmo que seja raiva, que é o que eu senti aqui. Eu não gosto de ficar, assim, apática ou indiferente em relação aos personagens, pelo menos os personagens principais dos livros que eu estou lendo. Eu gosto de sentir alguma coisa. Nesse caso, eu senti raiva. Ela realmente, assim, é insuportável, muito egoísta. Fico feliz que em diversos momentos aqui ela assumiu isso, ela mesma entende que isso é um problema. Mas enfim, em Dentro do Nosso Silêncio, a gente vai acompanhar um casal que já tá junto há um tempo e decide engravidar. Decidem que eles querem ter filhos. E aí começa aí nessa tentativa. Eles acham que é uma coisa muito simples, que é só querer e fazer e pronto. Mas eles percebem que não, porque eles vão tentando, tentando, tentando e não dá certo, né? Essas tentativas não dão em nada. E aí, enfim, eles vão começar toda uma jornada de consultas médicas, de tentar procedimentos, enfim, pra ter filhos. E realmente isso vai minando o casamento deles, porque do momento que eles acordam até o momento que eles vão dormir, todos os assuntos envolvem isso, envolvem ter filhos, a dificuldade de ter filhos, e parece que não existe outra possibilidade. Se eles não tiverem filhos, esse casamento vai acabar. Então a gente vai acompanhar aí a dificuldade dessa relação. Assim, eu já li muitos, muitos, muitos livros com foco em maternidade, mas eu acho que eu nunca tinha lido um que o foco era um casal que quer ter filhos e não consegue, sabe? Então foi novidade, assim, pra mim, ler esse tipo de assunto, e eu gostei bastante. Como falei, a personagem principal é muito chata, e eu não consegui assim, me importar muito com ela. Então isso me desconectou de certa forma da história, mas ao mesmo tempo eu queria que acontecesse alguma coisa, então eu ia lendo na esperança de que alguma coisa acontecesse, sabe? Porque a gente só ia acompanhando tentativas, tentativas e nada acontecia. Enfim, então foi um livro que eu li super rápido, que eu gostei de ter lido. Me desconectei um pouco da personagem por não ter gostado tanto dela, mas no geral foi uma leitura positiva. Então acho que eu daria 3 estrelas e meia. Em seguida, eu peguei para ler A Mulher de Dois Esqueletos, da Júlia Dantas. Esse livro eu comprei na Feira do Livro de Porto Alegre recentemente. Eu nunca tinha lido nada da Júlia e eu tinha muita vontade, porque ela é uma autora gaúcha. No geral, eu gosto muito de livros escritos por autores contemporâneos gaúchos. Eu me sinto muito próxima, assim, é uma linguagem muito próxima, são coisas, citam lugares, enfim, que eu já fui. Então, eu sempre me sinto muito conectada, sabe? Com esse tipo de livro, esse tipo de narrativa, esse tipo de história. E eu nunca tinha lido nada da Júlia, queria muito ler. Talvez eu devesse ter começado pelo livro mais famoso dela, que é. Como é que é o nome? Ela se chama Rodolfo? Eu acho que é. Ela se chama Rodolfo. É alguma coisa Rodolfo. Mas enfim, eu acabei não lendo ele, até porque eu não tenho ele aqui. E eu comprei A Mulher de Dois Esqueletos e resolvi começar por esse. Talvez eu tenha ido com muita expectativa, justamente pelo que eu falei, de que no geral eu sempre gosto de livros escritos por autores gaúchos, contemporâneos, etc, etc. Então eu esperava algo e acabei tendo as minhas expectativas um pouco frustradas.
Não é um livro ruim, assim, a escrita não é ruim nem nada, mas eu achei que eu fosse amar, sabe? E não amei. Eu daria, acho que 3 estrelas. Aqui a gente também tem o assunto da maternidade, e aqui nós temos uma mulher que está ponderando, né? Ela tem essa ideia de ser mãe, mas ela tenta colocar na balança, ver pontos negativos, pontos positivos, imaginar um futuro sendo mãe, imaginar um futuro não sendo mãe, e a partir daí tentar tomar alguma decisão. Então é interessante, assim, muitas reflexões que eu nunca tinha passado, assim, pela minha cabeça e que eu achei legais, mas no geral, assim, não foi algo que, nossa, super me conectei com esse livro, super amei. Recomendo, sim, a leitura, acho que é um livro que vai agradar muita gente, que muita gente vai gostar, mas a mim, particularmente, não agradou de todo, assim, não que eu não tenha gostado. Eu acho que também foi uma experiência mais positiva do que negativa, mas o que me frustrou foi realmente as minhas expectativas, que eu tinha na minha cabeça que isso aqui seriam 5 estrelas pra mim, e acabou sendo 3 estrelas. Em seguida, eu li A Consulta, da Catarina Volkmer. Esse livro aqui saiu pela editora Fósforo e tem tradução da Angélica Freitas. É um livro super curtinho, dá pra ler todo de uma vez. Eu não li todo de uma vez, mas dá pra ler. E aqui é meio que um monólogo, né? Aqui a gente tem uma personagem que ela tá ali em uma consulta. Inicialmente a gente acha que é uma consulta no ginecologista, porque a gente entende que ela tá ali de pernas abertas e o doutor tá no meio das pernas dela, então a gente supõe isso. Mas lá pro meio da história a gente percebe que não, porque ela também dá alguns indícios, e em nenhum momento ela explica o que ela tá fazendo ali, tá? Mas ela, no meio desse monólogo dela, a gente vai pegando algumas pistas e entende o que tá acontecendo. E é realmente, assim, um livro bem diferente. Eu não sei porque eu tinha uma ideia de que esse livro fosse da Coreia do Sul. Eu não sei por quê. Mas não. A autora, Catarina Volkmer, ela nasceu na Alemanha em 1987 e vive em Londres, onde trabalha como agente literária. E A Consulta é o seu primeiro romance. E assim, ele é um livro bem engraçado. Ele tem muitas partes, assim, que eu gargalhei. É difícil, assim, algum livro me tirar risadas, mas esse aqui é um livro muito engraçado. E eu até postei algum trecho dele lá no Instagram e bastante gente perguntou de que livro eu tava falando. Era desse aqui. Porque realmente tem uns trechos muito bons, assim. Mas eu confesso que achei um pouco cansativo, porque é um monólogo em que ela dá voltas e voltas no mesmo assunto, e aí ela vai e volta, repete uma coisa que ela já tinha falado e tal. Então eu achei um pouco monótono, sabe? Não, eu não queria seguir, não me dava vontade de seguir na leitura, de ficar lendo. Então eu fui lendo bem aos poucos, sabe? Eu lia um pouquinho, daí no outro dia eu pegava de novo pra ler. Ele não me prendia, assim, não me dava vontade de continuar pra ver o que ia acontecer, porque também a gente entendia que ela não tava querendo chegar em lugar nenhum, ela tava simplesmente jogando papo fora enquanto ela esperava o tempo passar ali durante aquela consulta. Então, enfim, também não foi um livro que, nossa, eu amei, mas ok, gostei, engraçado e tal. Também acabei dando 3 estrelas. Aí logo em seguida eu terminei Odi-chan do Oscar Nakazato. Eu já tinha começado a ler esse livro no mês passado, em outubro, e eu não tinha terminado ele, então eu terminei agora em novembro. E eu gostei muito dele no início, assim, acho que eu até comentei brevemente sobre ele no último vídeo de lidos do mês, porque, como eu falei, eu já tinha começado ele no mês de outubro. E estava sendo uma leitura muito tranquilinha, sabe? Tipo, uma leitura. É, como é que é? Livros. Literatura de cura, né? Acho que é isso. Literatura de cura que o pessoal chama. Eu tava. Na minha cabeça era isso aqui. Porque eu comecei a ler, e assim, era muito tranquilinho. Um senhor de 70 anos, que sempre foi professor, e ele tava se aposentando. Ele não queria se aposentar, mas enfim, ele precisaria se aposentar porque ele chegou na idade limite para dar aulas. Então ele estava se aposentando e agora ele finalmente iria curtir a velhice dele, cuidando das plantinhas dele em casa, ficando na companhia da esposa, etc. Então eu pensei, nossa, gente, é um livro assim muito tranquilinho, muito. É o que eu preciso no momento, né? Depois de ler assim, várias coisas com assuntos muito reflexivos, algumas coisas pesadas, enfim, que eu venho lendo ao longo do ano, eu queria uma coisinha assim mais tranquila. E aí eu comecei a ler. Só que aí, de repente, aconteceu um negócio e eu pensei, ok, talvez não seja assim tão tranquilo. Ele vai introduzir aqui alguns assuntos um pouco mais sérios. E ele realmente foi introduzindo, daí aconteceu uma coisa e eu, será? Enfim. Então, assim, também é uma questão de expectativas frustradas. Eu estava esperando um aconchego e eu recebi um soco na cara. Então, o problema não é o livro, o problema é as minhas expectativas. Mas, assim, também foi um livro que eu não amei. Foi uma experiência mais positiva do que negativa. É um livro que eu recomendo, mas não é um livro que eu tenha amado e eu também dei 3 estrelas. Então, em resumo, eu li no início do mês 4 livros, não amei nenhum, todos ficaram ali nesse limbo que eu não amei, também não desgostei, que eu, ok. E aí você me pergunta, nossa, Bruno, então esse mês foi realmente horrível. Não,
porque eu li 2 e-books e eles foram tudo que eu precisava. Talvez algumas pessoas se surpreendam com o que eu vou dizer agora, mas foram 2 livros da mesma autora, e essa autora é a Ellie Hazelwood. Eu já tinha lido um livro dela antes, que é um livro que tinha 3 contos, se chama Eu Odeio Te Amar, eu acho. Eu citei ele em algum dos livros de lidos desse ano, eu acho que lá por fevereiro, março, foi bem início do ano. E aí, eu não tinha lido mais nenhum livro dela desde então, mas eu já tinha começado os 3 livros principais dela, só que eu tinha abandonado por questões de preconceito mesmo. O primeiro deles é A Hipótese do Amor, que é um livro que então eu finalizei esse mês. Eu já tinha começado a ler ele há muito tempo atrás e eu abandonei, porque eu tenho um pouco de preconceito com romances entre professor e aluna. Então eu comecei a ler, logo que eu percebi que era esse tipo de relação, eu parei. E enfim, só que eu fui procurar mais recentemente, estava procurando um romance para ler, porque eu tenho essas épocas em que eu preciso muito, desesperadamente, ler um romance, então eu fui atrás. Comecei vários, não consegui terminar, tudo me desagradava e tal, é difícil achar um romance romântico que eu goste. E aí, enfim, fui dar uma olhada, né? Pensei, vou dar uma nova chance para A Hipótese do Amor. Aí eu vi que, assim, não é exatamente o professor e a aluna, porque ele não é professor dela. Ele é professor no doutorado, na mesma instituição em que ela cursa o doutorado, mas ele não é professor dela. E ambos também são adultos, né? Não é uma questão, assim, de, nossa, de professor de ensino médio, né? Como eu falei, ele é professor no doutorado e ela é aluna no doutorado. Então, assim, se eu não me engano, ele tem 34 anos e ela tem quase 30. Então, ok, tranquilo. Dei uma segunda chance e amei. Gente, é um livro muito bom. É assim, eu virei a madrugada lendo, há muito tempo isso não acontecia. E eu, assim, quando eu vi era tipo 6 horas da manhã e eu tava lendo esse livro. É muito bom. É incrível. É um romance água com açúcar? É. É um romance clichê que a gente já sabe tudo que vai acontecer? Sim. Mas a escrita da Ellie Hazelwood é o diferencial. Porque, como eu falei, eu já comecei a ler muitos livros de romance romântico que tem esse mesmo enredo, que tem esse mesmo. A gente conhece, né? Essa fórmula. Mas não me prendiam, não me agradavam. A construção dos personagens não me agradava, eu não conseguia gostar dos personagens, eu achava eles muito infantis, muito imaturos. Às vezes era tipo assim, um cara de 30 anos agindo como um adolescente. Assim, eu não vou me estender assim no enredo, porque é literalmente um clichê, uma mulher, um homem, enfim, ok. Mas se você, assim como eu, está procurando um romance, tem um certo preconceito com os romances da Ellie Hazelwood, são bons, tá? Deem uma chance. Aí em seguida eu fui tentar dar uma segunda chance para um outro livro dela que eu já tinha começado, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas é o da capa rosa. Eu vou deixar aqui na tela para vocês verem. Eu também já tinha começado ele há um tempo atrás e eu também tinha parado, porque um outro preconceito que eu tenho é uma coisa muito específica, mas eu odeio romances em que, tipo assim, o casal, o protagonista, os 2 protagonistas, eles se conhecem na vida real e se odeiam, mas eles também se conhecem virtualmente, mas sem se conhecer, sabe? Tipo assim, um não sabe que é o outro. Tem vários romances, vários livros que tem esse plot. Em que, enfim, eles conversam virtualmente por alguma rede social, algum aplicativo, alguma coisa, e eles não sabem que um é o outro e que na vida real eles se odeiam, né? Enfim. E esse livro tem isso, que é uma coisa que eu odeio demais. Só que assim, gente, aí eu fui tentar dar uma chance pra esse livro, né? Porque eu pensei, já que eu dei uma segunda chance pra Hipótese do Amor e gostei, pode ser que aconteça a mesma coisa aqui. Aí eu fui, né, tentar. Só que não deu, gente. Nesse realmente não rolou. Não consegui terminar. Porque aí envolve uma questão de burrice, assim, que me irritou muito, porque, como eu falei, eles se conhecem pessoalmente, eles se detestam, eles têm ali uma. Não sei se é bem se detestam, assim, mas eles têm uma rixa ali, eles não se dão tão bem e tal. Só que ela tem uma conta no Twitter em que ela fala de ciência, é uma conta sobre ciência, em que não mostra o rosto dela, e ele também tem uma conta sobre ciência, né? Até porque todos os livros da Ellie Hazelwood são, né, na vida acadêmica, na área científica, enfim. Então, cada um deles tem um perfil no Twitter que fala sobre ciência com alguns enfoques diferentes. E eles seguem um ao outro e eles conversam via DM. E aí, assim, gente, eu vou dar um exemplo, obviamente não é isso que acontece no livro, mas é um negócio ridículo nesse ponto, de tipo assim, eles estão lá pessoalmente, se odiando, mas trabalhando juntos, sendo obrigados a trabalhar juntos, e de alguma forma ela descobre que ele tem uma gatinha, eu não me esqueço agora o nome da gatinha, digamos que a gatinha se chama Ku. Aí depois ela tá lá conversando via DM no Twitter com outro cara, e por algum motivo eles também entram nesse assunto, e aí ela descobre que esse cara também tem uma gatinha chamada Ku. E em nenhum momento ela nem pensa, tipo assim, não passa pela cabeça dela o fato de que talvez um possa ser o outro. Tipo assim, ela trabalha como cientista, ela também conversa via DM com um cientista. E aí os dois têm coisas em comum. E tipo assim, em nenhum momento será que passa pela cabeça dela?
Tudo bem que ser burro não é crime, mas às vezes deveria. Enfim, não consegui finalizar esse é só um exemplo que eu dei, mas é óbvio que não é assim que acontece, enfim, são outras coisas, são outros assuntos também que eles estão ali conversando, que me irritou muito o fato dela não perceber. Ok, né, burrice não é crime, como eu falei, fiquem à vontade, mas longe de mim. Eu fui então ler o terceiro livro que eu ainda não tinha tentado ler, que se chama A Teoria do Amor? Amor Teoricamente, é esse o nome. E esse eu também gostei muito, é a mesma fórmula, é assim, um copia e cola de A Hipótese do Amor? Sim, é um copia e cola de A Hipótese do Amor. Claro, tem suas diferenças ali, né, enfim, os personagens são um pouco diferentes, tanto o personagem masculino quanto a personagem feminina, tem suas diferenças, o enredo é um pouco diferente, mas também gostei muito, e esse não me irritou, assim, nada, eu achei, inclusive, muito bom. Os personagens não me irritaram, nada me irritou, então 5 estrelas. Dei 5 estrelas pros dois que eu consegui finalizar. A Hipótese do Amor e Amor Teoricamente, leiam, são muito bons. Algo que eu gosto muito nos romances da Ellie Hazelwood é que as mulheres, as personagens femininas, sempre são umas pobres fudidas, o que nos dá muita alegria, porque a gente pensa, nós pobres fudidas também merecemos ser felizes. Então eu gosto muito dessa representatividade, muito obrigada, Ellie Hazelwood, por fazer tudo isso por nós. Enfim, gente, eu tenho 3% de bateria, então não vou enrolar, eu vou dizer pra vocês que eu não tenho pretensão alguma pra dezembro. A minha única pretensão é conseguir finalizar os livros que eu já estou lendo no momento, que são 4. Talvez este não seja o meu ano, é um livrinho de poemas que eu comecei ele 2 páginas, preciso terminar. Da Próxima Vez do Fogo, eu tô na página 25, que é do James Baldwin. Infinita, da Camila Macari, que eu estou na página 104, então em breve termino. E O Fabuloso e Triste Destino de Ivan e Ivana, da Maryse Condé, que eu preciso terminar urgente, porque logo tem encontro do clube pra falar sobre ele, não do meu clube, do clube da Dayara, pra conversar sobre ele. Então, a minha única pretensão pra dezembro é conseguir finalizar esses livros que eu já comecei, porque dezembro é um mês muito corrido, tem muita coisa pra fazer, muito vídeo pra gravar, enfim. Então é isso. Bom, gente, esses foram os livros que eu li, os livros que eu quero ler. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, não esqueça de se inscrever, de curtir, deixar um comentário, etc, etc. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e um beijo.